E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o Rodelban e eu estou aqui com a minha grandíssima, queridíssima Bel Domingues. Fala oi, Bel. E aí, pessoal, como vocês estão? Estão preparados para mais um dia de polêmicas? A polêmica, a gente não fala, já falei pra você, não é polêmica quando é verdade. É apenas a nossa opinião. Exatamente, não levem isso a sério, levem apenas como opinião nossa aqui. Você tem todo o direito de discordar de nós, ok? Então, Isso. Aí qualquer. da sua casa. Mentira. Ainda. Mentira. Ok. Pode Mas, discordar nos comentários. com certeza, deixa aí nos comentários no que você discorda do assunto de hoje, que o assunto de hoje é adaptações de jogos, ou no caso de E filmes, para... de jogos para filmes. Uou! E Obrigado! séries. E séries. E séries, né? Então, na verdade, a Como gente lembramos. vamos falar aí de Mario Bros, Sonic e muitos outros filmes que nós tivemos aí nos anos 80, 90 e até hoje. Essas adaptações de filmes baseados em jogos que nós temos. E quem sabe mais pra frente a gente traz pra vocês sobre animes, sobre livros, sobre... enfim. A Esses gente... a gente tem muito para falar. Opa, esse aí tem repertório pra caralho. Tem um que dá pra gente fazer só. A gente faz um vídeo só de Cavaleiros do Zodíaco e todas as 1000 spin-offs e adaptações e coisas mais. Exatamente. Então não esquece de ativar o sininho, curtir aí a página para vocês receberem os nossos novos vídeos. Eu acho que é isso, já podemos começar. Da outra vez fui eu que comecei. Ora, eu lhe dou a palavra. Ai, meu Deus! Ó, bom, então vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre adaptação de jogos que viraram filmes. E durante muito tempo a gente achou que nunca ia dar certo isso daí, porque sempre vinha algum filme muito esquisito. Nossa. Inclusive, hoje eu não estarei usando a minha carteirinha de mestre no assunto. Vou estar usando minha carteirinha de fã e estarei falando mal sim! Falarei mal sim dos filmes e séries. Mas mesmo com a Apenas carteirinha minha pode, opinião né? como. Mesmo com a carteirinha Cara, pode. cara, com a carteirinha pode muito. Na verdade, o pessoal me perguntava, nossa, mas você. Estudei adaptação de Assassin's Creed. E o pessoal me Uhum. perguntava, ah, você falou bem ou mal? Eu falei. Sei lá, eu falei, entendeu? Quem achou que era bom ou ruim foi o pessoal que leu a dissertação. Na minha análise, é apenas uma análise científica. E eu continuo achando o que eu acho pessoalmente, independente disso. Exato. Mas hoje eu vou falar o que eu acho. Ótimo. Vamos ligar o nosso achômetro aqui para falar sobre esse assunto. Então vamos falar de filmes dos anos 90. Vamos começar lá atrás. Filmes dos Ah, no anos... primeiro, o Ah, primeiro, pode falar. que abriu tudo, Ah, toda essa leva de filmes que foi o filme do Super Mario. nossa Ó, senhora. só quem viveu sabe do que eu tô falando. Só Olha, quem viveu sabe. eu vou ser polêmico porque na época, quando eu assisti, eu gostei. Então, e aí fica uma memória É, nostálgica, não fica? fica, é memória emocional. Porque, tipo, pensa, era numa época que veio esse do Mario Bros, aí depois teve do Street Fighter, do Mortal Kombat, várias tentativas, foram várias Eu tentativas. amava, tá? Ah, Eu amava. não vou falar nada, eu adorava. Mortal Kombat, o primeiro filme, porque o segundo deixou a desejar um pouco, já começou a ficar meio estranho. Mas o primeiro filme, cara, eu lembro, e a música icônica. Sabe, é aquele... agora, só de falar, já ficou nostalgia, assim, pesada em cima do exemplo. Mas os anos 80, 90 foram muito marcados. Eu tenho uma coisa pra falar Fala, sobre o filme do Mortal Kombat. então fala. Que eu Abre- sempre achei que faltou o Johnny Cage ser o Jean-Claude.
E aí depois ele Então, foi lá e fez o filme do Street Fighter. então, Entendeu? E aí eu sempre achei que era só isso aí que faltou. eu lembro, eu acho que, se eu lembro bem, né, porque eu acho que o filme do Street Fighter veio até antes, acho que veio quase um ano antes, mais ou menos. E aí, obviamente, Mortal Kombat falou assim, pô, o Street Fighter tá fazendo, eu vou fazer também. Eu acho, e aí, novamente, ligando ao achômetro, que o Jean-Claude não participou pelo fato dele ter participado no do Street Fighter. E querendo ou não, mesmo naquela época, o do Street Fighter teve um pouquinho de, tipo, de gente que não gostou muito da adaptação, né? Então, eu fui um deles, que eu não gostei da adaptação, mas eu achei legal, pelo menos, que eles tentaram. Vamos falar a verdade, não tem história. Não tinha. Não tinha história. Antes então, né? Hoje em dia ainda tem um pouco de história ali no Mortal Kombat. O pessoal coloca uns negocinhos ali, umas cutscenes. Mas naquela época, gente, vamos falar a verdade, era só chegar na porrada na rua, uma pessoa contra a outra. Então, eles estavam lidando com um negócio que era meio. Ninguém sabia o que era. Não Uhum. tinha história. Os games também eram uma coisa que o pessoal meio que não entendia direito. Até hoje o pessoal não entende direito o que é. E aí eles falaram, ai, vamos pegar os personagens, botar uma história aí e botar o povo pra lutar. E como tava eu acho que como tava numa época dos grandes filmes do Rambo 2, 3, na verdade, porque nessa época o Rambo já tinha ficado velho. Mas desses filmes de guerra, no caso, guerra, pegando o histórico, a guerra do Vietnã e tudo mais. Se você assistiu Street Fighter sem conhecer Street Fighter, sem saber que é Street Fighter, é quase isso. É quase como se você estivesse assistindo o exército americano invadindo uma região tropical pra enfrentar a Shadaloo, que é a organização do Mr. Bison. Tem até um negócio desse. Eu assisti recentemente esse filme. Eu acho que o Jean-Claude, ele era um personagem que era tipo do exército, assim, meio que. Isso, ele era um coronel do exército. E aí tinha uma personagem que era uma jornalista, tipo, que ia cobrir o bagulho e depois tava lutando com o Que era a pessoal. Chun-Li. Que era a Era a Chun-Li. Chun-Li, é verdade, era Sim. assim. Então, Então era meio assim, contando uma história aí. mas Outros jogos também fizeram isso. com Outros certeza. filmes também fizeram isso com os jogos. Com certeza. Sejamos justos. Eu brinco que o Street Fighter, ele pegou mais ou menos a história que tem no jogo. E obviamente, porque, por exemplo, é Coronel Guile, o nome do personagem, né? O Coronel Guile. Verdade. Então, esse era o personagem que o Jean-Claude estava fazendo. E aí ele tinha acho que, se não me engano, tinha a Kami também, que é É verdade, ela ajudante era dele. tipo a subcoronel, sei lá, tipo, ela era o braço a direito ali. sargento, exato. E aí depois você tinha os repórteres, né, você tinha a Chun-Li e o E-Honda, que era, tipo, era cameraman, agora eu não consigo lembrar. Aí você tinha... Eu acho que era cameraman mesmo. Aí você tinha o Rien, o Ken e o Ryu, que eles eram, enfim, estavam atrás do Sagat por causa de Eles, alguma tipo, coisa. tinha tipo um bagulho de luta, assim, e aí eles acabaram sendo pegos pelo que tava acontecendo ali na história, e eles foram presos, sei lá, e aí todo mundo começa a lutar, não lembro. Mas é tipo isso. Então, A verdade é que a história a história era aquele mesmo enlatado que o americano tava fazendo desde sempre. Então, sim. mas eu acho engraçado que, por exemplo, desse jogo, veio um jogo pra PlayStation 1, e eu acho que, não lembro se teve pra arcade, que era Street Fighter, o filme. E eu joguei essa porra. Ah, ok. Então era um jogo que virou um filme que virou um jogo do filme. Exatamente. E aí você tinha os personagens. Você Sei. tinha o personagem do Jean-Claude, você tinha você tinha o Guile, mas todos com a cara dos personagens, no filme. Né? Então, enfim, filmes maravilhosos dos anos 80. Que depois disso veio Mortal Kombat. Aí Mortal Kombat
Eu adorava. Ah, o primeiro pra mim, como eu falei, a música é Eu adorava maravilhosa. muito. O Goro, a hora que apareceu, tipo, pô, tá certo que a luta com o Goro é uma das lutas. Gente, spoilers. Dane-se, Uh! tem alguns 20 anos o filme. Então, a hora que o Goro aparece, aí ele luta com o Johnny Cage, dá o famoso chute no saco do Johnny Cage, que era um golpe que ele tinha no Mortal Kombat 1. Então, isso é assim, teve alguns easter eggs que foram colocados dentro do jogo, do filme, e isso deixou o filme legal, né? Então, apesar que no 2 aí já, meu, esculhambou, né? Aí o Johnny Cage morre logo no começo. É uma esculhambação absurda. Cara, eu tava pensando aqui, eu não sei se vocês já assistiram uma série que tem na Apple TV, chama Mythic Quest. É muito engraçada, é tipo The Office de uma empresa de jogos, assim, de um jogo online, se eu não me engano. E eu acho até que a Ubisoft faz essa série, mas enfim. Tem um momento na série em que eles decidem que eles vão fazer um filme do jogo. E aí a menina, eu acho que é a menina do marketing, coitada, que é uma coitada, obviamente, fica tipo, pra que vocês vão fazer isso? É óbvio que todo mundo vai odiar. E aí eles ficam, não, mas tipo, o jogo é um sucesso, é claro que os fãs vão querer ver. E ela fala, não, os fãs vão odiar. Você já sabe que eles vão odiar antes de você fazer. E eu achei uma sacada tão incrível, porque realmente ela acaba comentando uma coisa tipo, o jogo é aquele espaço que o pessoal que joga vive, assim, é o seu mundinho, vamos dizer. E aí quando você leva pro cinema, você expande esse público. E você expande as opções do que você vai fazer com a história, você expande as opções dos personagens, enfim. E aí o pessoal, claro, tem um estranhamento. E eu achei tão interessante ela trazer essa visão, porque é realmente o que acontece quando faz uma adaptação de qualquer coisa, né? Então, tipo, quando você tem um jogo, quando você tem um livro, alguma coisa que você joga, que você gosta muito, e você vê a adaptação e ela não é como você imaginou nas vozes da tua cabeça, é sempre uma frustração. Então, tipo, quando eles adaptam, eles já sabem que vai ser uma frustração. Muito provavelmente. Só que eu acho que antes era meio tipo, não tinha. Não existia nada. Então eles falaram, vamos fazer e vamos tentar. Já era complicado a parte de direitos autorais, isso já é da época, tanto que a gente, você lembra, vamos tirar um exemplo, saindo um pouquinho da caixa, música dos Cavaleiros do Zodíaco, que nós tínhamos do CD, Cavaleiros do Zodíaco, e assim por diante. Esse CD, cara, que eu fiquei sabendo que lançaram aqui a conta e risco, tipo, só existiu. Porque Se alguém quiser processar, processa depois. porque era muito complicado naquela época, a averiguação e tudo mais. Então, assim, e hoje em dia já caducou, né? Então, tem um monte de coisas que esse limbo que nós tínhamos, ou tem histórias aí dos desenhos que a gente assistia ou sobre o pagamento de direitos autorais para transmitir, enfim. Mas, aquela propaganda que fizeram de carro, eu acho, que era com Caverna do Dragão. Sim, com o Grupo Omelete. Você lembra? Lembro, foi uma puta propaganda que quando eu comecei a assistir, eu falei, nossa, um trailer de filme! Nossa, filme do Caverna do Dragão. O quê? Carro? What the fuck? Mas aí foi decepção. Mas se fosse hoje, legal. Eles iam tomar um processo. Entendeu? Por direitos autorais. Mas é isso. E aí no começo não tinha. Não era. Eles estavam tentando. Tanto o filme do Super Mario Bros, cara, o que tem a ver com Super Mario? Muito pouco. Muito pouco. Muito pouco mesmo. E era um filme até dark. Era um filme. Quase que um suspense ali, né? Com ação. Bem. Não era pra criança, né? Pegando em paralelo o filme e a animação que nós tivemos hoje, que eu falo que é para as crianças adultas, na verdade. Então, a gente tem aí o filme da animação que é completamente diferente. Aí é sim, fiel, várias partes do jogo e tudo mais. Mesmo que seja meio que contando novamente uma história meio que de origem. Então, mas muito legal isso para trazer pro novo público, Mario, que querendo ou não é o personagem icônico da Nintendo, né?
E você compara Ah, os uma dois das filmes. maiores franquias. Uma Sim. das maiores franquias. E você compara os 2 filmes antigos, tipo, são totalmente diferentes, são para públicos completamente diferentes, apesar que eu falo que tem muito filme que antigamente criança assistia e eu falava: "Por que assistia isso?", né. Eu mesmo assisti, sabe, História Sem Fim, sabe, aquele filme que Sim. só tem tragédia, é o vazio chegando, aí o cavalo sendo atolado e meu, que bizarro. E era pra criança, Sim, teoricamente. tinha altas coisas que eu tinha medo, assim, que eu ficava: "Gente, por que que vocês gostam disso? Eu tenho medo". É, então. E aí hoje eu fico não, realmente eu devia ter medo mesmo, porque não era tão normal assim não, pessoal. Mas enfim, e nos próximos filmes, o que Ah, tivemos aí nós depois? tivemos Tartarugas Ninja, que também foi um filme que eu assisti até o 3. Aí depois teve relançamento, alguns anos atrás, de uma nova versão, né. O antigamente era os bonecão com cabelo. Mas eu lembro de ter ido no cinema, achei que eu achei até legal o filme naquela época, né, porque criança aquele negócio, aquele olhar, mais sem crítica, né, no caso. Então, mas, foi um filme que foi divertido de assistir, os 3. Depois tivemos, Doom também, Com ele, The Rock, The Rock, Dwayne Johnson. sim, que foi meu, esse filme, a hora que eu assisti, eu lembro de ter assim, assisti a primeira vez e falei: "Que porra". Aí assisti o segundo e falei: sabe aquele negócio que você vai assistindo no teu tempo livre e você fala assim: "Ah, dá pra brincar, dá pra se divertir, se um filme de ação, alguma coisa assim". Mas é aquele negócio, né, é um filme que também a história X, né, Acho então que também é mais um exemplo de um filme que foi tipo: "Vamos pegar o nome do videogame, vamos pegar umas coisas aqui e o resto a gente faz aí, à mão livre, vai gravando as cenas e depois a meu livro. gente junta e vê o que que acontece". Você grava uma cena, eu gravo outra, a gente junta e vê o que que acontece. Inclusive, agora, é que assim, na época, gente, na época, olha, eu acabei estudando um pouco sobre outras adaptações, assim, estudando, tipo, comecei a ver um pouco sobre os bastidores e coisas que aconteceram. E agora, se não me falha a memória, anos depois, uma pandemia depois, eu acho que no filme do Resident Evil foi uma coisa assim. Eles compraram o nome, tipo, compraram a IP e tal, tudo mais, mas chegou na hora eles tipo: "Cara, vamos só colocar a Mila Djokovic sendo gostosa e fazer Eterna. o que a gente quiser e usar o nome que a gente já comprou". É, colocou ela também naquela época, não precisava fazer mais nada, né. Ela ficou Então, é que eu acho que eles já tinham comprado, entendeu? E aí eles falaram: "Ah, vamos então usar esse nome logo que já tá aqui e é isso". e E eu se acho que isso aconteceu com outros filmes. com certeza, na verdade o Resident Evil, eu lembro que no primeiro chegasse próximo do que era o jogo, e aí, enfim, aí depois Não, né. aí o bagulho engatou a segunda e desandou. É que nem o filme do, qual que é? Monster Hunter, que ela também participa. Eu acho que como você falou, tinha um tipo de filmes que estavam sendo feitos na época, e aí eles falaram: "Vamos fazer um filme nesse estilo", porque quando eu penso nesse filme do Resident Evil, por algum motivo eu penso muito naquele filme Anjos da Noite. Sim, sim, dos vampiros e lobisomens, claro. Então, sabe, parece que tem a mesma vibe, só que esse daí eles usaram o nome do Resident Evil Ts Nossa, e alguns outros nomes ali da franquia pra fazer aquela referência. sim, Mas fora isso foi a mão livre também. também acho. E, cara, o que eu consigo lembrar depois disso, também tivemos um filme que foi muito fora da curva que ele saiu, que é o tal do Rampage, que é você lembra a gente estava conversando, você até me perguntou se eu lembrava o nome esse jogo. Cara, lembro como nunca, né, que o gorila, a tartaruga do gorila, o lagarto batendo nos prédios, destruindo, Que comendo era os muito
comendo os Que era um cães. jogo muito foda-se, Era assim. muito foda-se, era tipo, ó, vamos Era um destruir a jogo de cidade. Enfim, e, cara, isso ter virado filme pra mim foi, sei lá, sim. bizarro, né? Mas, Esse jogo pra mim era uma vibe meio Carmageddon, assim, sabe? Tipo, vamos fazer um foda-se e falar que é um jogo, e aí você faz o que você quiser, e aí destrói tudo e tudo é foda-se. E aí eu jamais imaginaria que esse jogo totalmente foda-se ia virar uma história de fato pra um filme com o mesmo The Rock. o mesmo The Rock. The Rock gosta de filme de games, né? Ele não fez, inclusive, aquele que depois virou de games também, mas que. Nossa, eu esqueci o nome. Qual Jumanji. é o nome? Jumanji. Jumanji, originalmente, é com Robbie Williams, um puta filme legal, divertido e até, novamente, meio como os filmes da época, meio, assim, Dark, assim, dark, né? né? Porque ele fica preso no tabuleiro anos lá na floresta de Jumanji, de repente volta, a família inteira dele não existe mais, enfim. Cara, a hora que você. E aí tem, tipo, o bicho, negócio veneno que joga na criança, que o moleque vira macaco. Cara, esse é o original, né? O Jumanji original com Aham. o Robin Williams. E aí veio esse, que aí virou videogame, né? Tipo, enfim. Você vai falar mal, você é gamer, hein? Não, cara, esse que é o negócio. Eu assisti o novo Jumanji na esperança de resgatar um pouquinho da nostalgia daquele lá. Mas esse é praticamente uma história nova. É praticamente. Não traz nada, obviamente, por questões que Robin Williams já não está, mas entre nós, uma pena. Eu adorava ele como ator, como dos papéis que ele participava. Mas o fato de você meio que desconectar um pouco, né? Pegar o jogo de tabuleiro, transformar num jogo eletrônico, um jogo de videogame. E aí não é mais o tabuleiro que ganha vida. E sim, se você entra no mundo digital, que é mais ou menos isso que a gente vive hoje, né? O pessoal entrando, ficando, jogando jogos no digital e vivendo aquele mundo, seja num MMO, seja num Baldur's Gate da vida, seja, enfim. Amo. Mas assim, que é o meu ponto. Sim, infelizmente, a gente não quer admitir, mas infelizmente toda vez que faz uma adaptação, ela passa por um processo de atualização. E esse processo geralmente é para trazer um público que não é a gente. Porque a gente já assistiu o Jumanji e a gente provavelmente vai assistir de novo porque a gente quer saber o que aconteceu. O que eles querem? Trazer o pessoal que não tá ligado o que é esse público novo. E a gente sabe muito bem que vai ter uma diferença grande entre os públicos, não tem jeito. E eu não fui fazer essa pesquisa para saber se eles gostaram ou não, mas Também eles não. supõem que eles vão gostar. E aí, às vezes, acaba acontecendo de que nenhum nem o outro gosta. E isso é o que acontece muito nos filmes também que são adaptados de games, né? Sim. Normalmente eles não fazem pro público que é gamer, eles querem expandir a franquia, se já for uma franquia, no caso, né? Tipo Assassin's Creed, que já era, mas se não for uma franquia, expandir para uma franquia e trazer pessoas que não são do meio. E aí, às vezes, acontece que nenhum nem o outro gosta, ninguém gosta, e no fim todo mundo concorda em desgostar. E aí eu vou até pular porque eu queria trazer um tema dos jogos de fantasia e de RPG agora, mas já que você trouxe esse assunto do Assassin's Creed, vamos falar um pouquinho desses filmes que como acho que são da era e começaram um pouco antes, que são os de aventura e tudo mais, de ação, que a gente teve Tomb Raider com a Angelina Jolie, que foi Clássico. Cara, clássico e o meu primo tinha um pôster no quarto dela, assim. Do caralho. Assim, o filme. Eu lembro vividamente. Eu brinco que foi a primeira vez que todo mundo viu como uma pessoa de verdade não poligonal. Todo mundo, nossa, ela pode ser uma pessoa. Então. Mas e aí a gente teve, obviamente, o novo Tomb Raider que saiu aí, que acho que chamava Tomb Raider A Origem, alguma coisa assim, que aí mais na pegada dos novos jogos do Tomb Raider que foram lançados pela Squaresoft.
Aham. E na verdade, toda a pegada. Squaresoft não. Porra, moço, acabei de entregar a minha idade. Square Enix, né? Porra, o que é baseado nessa história nova, né? Que foi a trilogia que Sim, tiveram sim. bem mais. Mais Lara Croft sofrendo, apanhando pra caramba. Cara, sim, a gente estava conversando sobre isso antes, porque, tipo, os primeiros eram bem mais aventura, assim, sabe? Tinha uma pegada. Bem parecido com os filmes da época, como A Múmia, como. Qual que era Sim! o outro? Aquele outro que. Deixa eu esquecer que eu lembro. Nossa, bem a Múmia. Mas esse novo, eu joguei esse jogo novo, só o primeiro Uhum. Eu joguei a dessa trilogia. nova era. E eu lembro muito vividamente de que, tipo, quando eu comecei a jogar, eu falei: "Gente, mas espera aí, que ela tá acontecendo com essa menina?" Porque ela só se ferra. Tipo, é 30 minutos, a menina só se ferra. Ela chega, o navio explode, ela já tá machucada, ela chega num lugar, tentam matar ela, ela sai rolando, entra um negócio na perna dela, sei lá, se na barriga, aí ela tá sangrando, aí ela vai presa, aí gente, calma. Eu, Calma, moça. eu falo que esse, Não é esse, seu dia. esse jogo é muito bom. Ele é muito bom. Mas é bem Toda a diferente. trilogia. Bem diferente, bem diferente. Ele tava na pegada dos jogos de você conseguir jogar e conseguir voltar. Eu sei, meio mundo aberto, né? Entre aspas, né? Porque é sempre no lugar onde ela tá, na ilha, enfim. E aí, esse jogo, quando eu joguei e eu experimentei ele, me lembrou muito dos jogos antigos da Lara Croft, que também, tirando o fato de estar poligonal, cara, era um negócio bizarro. Tipo, você tinha que saltar num lugar, tinha que saltar pro outro, aí tinha uns bichos que apareciam do nada. Enfim, então a tensão ela existe igual. Só que nesse, pelo fato de ser um pouquinho mais atualizado, né? Eu vejo que assim, ela sofre de verdade, você ouve, enfim. E as mortes em cada um desses jogos, porra, É... bem cênica. Sim, acho que tem uma ênfase, acho que você falou agora, tem uma ênfase maior, assim, nela, como protagonista, não Compra, sei se compra, tem, essa palavra, né? Então ela, é realmente por os sentimentos dela, as emoções dela, por tudo que ela tá passando, né? E sim, também é isso, né, da época. exato. Naquela época as propostas, até a formato do jogo era muito diferente, né? Eu- Nem sempre você tinha uma capacidade gráfica, nem sempre você tinha uma capacidade de memória do console que você. Às vezes o jogo era mais difícil para ele durar mais tempo. Uhum. Vide todos os Zeldas aí que o pessoal, né, tinha que ir e voltar. Eles faziam alguns recursos para que realmente a gente conseguisse estender o tempo de jogo. E os filmes, mesma coisa, né? Agora que você falou, parece muito a Múmia. Assim, Sim, não, aventuresco. são bem os filmes da época que a gente tinha. A gente teve esse, a gente teve. Não lembro se foi na mesma época ou foi logo depois. Teve o Escorpião Rei, que era com o The Rock. Com te- ele, com ele, obviamente, com ele. o Então, cara. então a gente tinha filmes que eram mais temáticos, por assim dizer. E aí veio do Tomb Raider, que era uma pegada semelhante ao que a gente estava tendo, né? No conceito que a gente estava tendo na época, no estilo, enfim. Trazido, obviamente, de um game que fez um puta sucesso, né? Então, é algo diferente. Tanto que se você assistir o filme do Tomb Raider novo, a origem, ele também tem toda a temática, semelhante, entre aspas, dessa nova geração em si. Não só do jogo, mas do cinema. Porque quando eu assisti esse Tomb Raider, ele me lembrou o novo filme da Múmia. O que é com o Tom Uhum. Cruise, né? Sim. Então, só pra já pegar os dois paralelos, né? Tipo, os dois filmes e os dois filmes. Então, também é ação, tudo acontece desgraça o tempo todo, enfim. Então, tem toda uma maneira, obviamente, cada um dentro do seu quadrado, mas dentro de um conceito, assim, até de mesmo de
direção e tudo mais. Mas, é assim, é um negócio que a gente vê que é meio datado dessa época de filmes de ação. Mas eu acho que esse filme não ficou tipo assim, uau, um filme que todo mundo ama. Ele ficou um filme assim, é legal. Ficou um Tem, filme, Angelina Jolie, não é bom, não é ruim, ficou um ficou filme meio tipo, ok. Ficou um filme ok, né? Então, sei lá. E aí, obviamente, a gente entra nos outros filmes que nós tivemos, que foi. Charge A gente complete. teve 2 Hitmans. 2 filmes de Hitman. Um que acho que um chamava Hitman e o outro foi Hitman Agente 47, que era tipo o nome completo. sim. E eu lembro que o Hitman, Mas em épocas em diferentes épocas também, né? acho que um até tipo, deve ter uns 10 anos no máximo, Eu acho que o é outro de filme. 2015, 14. Então, E o outro, o outro é início dos lá anos 2000? atrás, anos 2000 até 2010, sei lá. Que eu lembro que eles pegaram um ator que. Agora me fugiu o nome dele, infelizmente. Mas era um ator que tava meio que. Na época. Ele fez vilão, fez várias coisas e colocaram ele como o ator do Hitman. E, cara, foi legal de assistir. Porque, querendo ou não, quando você joga Hitman e você assiste o filme, não tem muito o que fazer, né? É um filme de ação de um assassino. Sim. Apesar que, obviamente, eles, como toda a produção, eles romantizaram o Agente 47, né? Nesse primeiro. Então, tem um relacionamento, tem um certo relacionamento lá, enfim, uma romance, né? Como romance, como a gente falou no último vídeo, né? Então, tem um je ne sais quoi ali de romance, mas e também tem nesse novo, mas bem menos, de certa forma. Porque esse mais novo, a pegada é meio que a história do 47 tentando descobrir a origem dele, enfim, descobrindo que ele é o. Gente, Hitman tá aí também, que ele é um clone e tudo mais. E aí o caramba 4. Então, na verdade, tudo isso tem no filme novo, e aí ele invadindo a empresa que criou os assassinos, né? Então, isso é muito legal, tá? É um filme que eu gostei de assistir, que ele é um filme que tem ação, que tem o conteúdo que você espera, por exemplo, do jogo. Obviamente, os dois têm duas visões diferentes. Um que você consegue ver, que é muito parecido com os filmes dos anos 2000, e o outro que já é uma pegada mais livre, uma pegada mais a lá Fogo Implacável e coisa parecida. Já é um pouco diferente, mas bem legal. Mas eu acho legal também essa proposta. Eu não sei se tem um jogo do Hitman que conta, tipo, muito a origem dele, assim. Tem. Mas eu acho legal quando eles pegam uma coisa que não é bem o core do jogo, vamos dizer assim, sabe? Tipo, porque o legal. O jogo é muito legal. Mas o que é mais legal é você poder ser esse assassino, fazer as coisas diferentes. E quando você tá assistindo, obviamente não tem como você fazer tudo isso, né? Sim. Então as opções ali, ou eles fazem um novo John Wick ali, naquela espécie mais stealth, assim, porque também tem essa, né? O Hitman ele não é muito um assassino tipo, que vai abertamente. Não, ele Ah, o mais legal do jogo do Hitman é as opções que você tem pra cumprir a sua missão. São, tipo, sim, infinitas. sim. Então, eu lembro que, tipo, tinha muita recurso para se você quisesse passar por um lugar, você ir desapercebido, trocar de roupa, conversar com alguém, enfim, fazer a missão sem chegar, tipo, dando tiro em todo mundo, né? Uhum. Então, eles precisam fazer escolhas ali. E eu acho que não foi uma escolha ruim. Não, mas foi um filme. Eu falei que foi um filme eu iria no cinema pra assistir? Com certeza não. É. Mas eu assistiria numa sessão da tarde? Ou, por exemplo, quando eu estivesse fazendo nada, que nem eu falei que, por exemplo, passava na época, passou na HBO, né? Meu pai tem HBO em casa. Enfim. Mas passou, tava passando lá, eu assisti e me diverti. Move on. Sabe? Aquele filme domingo à tarde, depois do almoço, Exato. nada pra fazer. Exato. Isso me lembra também a um outro filme de ação que foi muito legal, porque eu gostei muito, muito do jogo. Eu joguei o 1, o 2 e o 3, que era Max Payne.
Cara, O eu também jogo tive a minha época de vício o em jogo Max que Payne. trouxe o bullet time do Matrix pra dentro do videogame. Então, e aí depois fizeram, obviamente, um filme. Então, o jogo eu amei. O filme, é, é um filme. Com certeza é um É filme. que o jogo, eu acho que na época eles trouxeram vários recursos estéticos também. Tinha uma coisa meio de HQ, tinha umas coisas assim meio diferentes no jogo, além de ser um jogo de ação, obviamente, né? Uhum. Então, que eram muito interessantes, além de o jogo ser divertido, obviamente. Mas aí quando eles foram pro filme, tipo, é porque pra um jogo, eu quero dizer, era inovador, assim, porque não Uhum. tinha nada, vamos dizer, né? Os jogos não. Qualquer É, coisa que você trouxesse diferente. Cara, é que nem a história do Mario. O que fez ele ser um personagem icônico é porque ele pulava, né? Não existia o recurso de pular na época. E é hoje em o dia, Plum, foda-se, todo mundo. Plumberman. É, hoje em dia, né, enfim. Então, como eu acho que também teve um pouco disso no Max Payne, sabe? Eles tiveram esse negócio de pensar em fazer uma coisa diferente, trazer uma estética, trazer uns recursos, trazer. E ficou legal e funcionou no jogo. E aí depois, quando vai pro filme, tipo, não dá pra fazer isso, né? É, principalmente porque acho que a grande mudança e o que eles trouxeram pro game que realmente pegou foi esse negócio que a gente viu no filme do Matrix, né? No primeiro lá. E E que depois tem um monte de jogo com ai, isso não. Tem um daí. monte de jogo, tem um monte de filme, aí todo mundo sabe fazer bullet time, mas ele que trouxe para e era muito legal você saltar e dar o slow, Sim, a barra de bullet time pra você poder acertar os. Era muito da hora, muito da hora. Todos os sim, Max Payne foram muito legais. O 3 até tinha uma pegada um pouco diferente, mas também foi bem legal de jogar. sim. E aí o filme, assim, não é um filme ruim, Não, mas é um filme que ficou na memória. não foi. Eu até tinha esquecido esse filme. Então, diferente, por exemplo, de um outro filme que meio. Veio um pouco depois aí, que era Prince of Persia. Meu Deus. Não As sei, areias do. Acho que As era. Areias do Acho que era. Tempo. Isso, as Tempo? areias. Qual que era? The Sands of Time, alguma coisa assim. É uma coisa Ou esse é o assim. nome do jogo. Enfim, que é meio que baseado num dos jogos do Prince of Persia, obviamente com todas as suas liberdades criativas. E, cara, foi um filme que eu assisti e eu fiquei muito. Gostei pra caralho. Tipo. Cara, eu fui assistir esse filme mais de uma vez no cinema. Tudo bem que eu morava em Campo Grande e não tinha muitas opções. Mas eu lembro que na época eu fiquei viciada nesse filme. E aí, na época, gente, acho que eu tinha tipo 14 anos, sei lá, eu era adolescente. E aí eu tinha um namoradinho e ele também ficou viciado e a gente ia sempre assistir o filme. Porque eu acho que também tinha uma coisa de. Não tinha tido um filme. Assim, você podia ter não jogado o jogo, quero dizer. E você Uhum. assistiu o filme e era um filme de aventura. Um filme Então. divertido. Era um filme muito legal. E a história também, né, apesar de ela ter bebido um pouco da água do jogo, ela não tinha a ver, assim, literalmente. E é aquele negócio, né? Quando você mexe com linhas temporais, é muito foda. É muito foda. E o que você tinha ampulhetas. Nossa, cara, esse filme, assim, nostalgia, eu pararia pra assistir novamente tranquilamente. É, Nossa, faz muito tempo que eu não assisto. era esse filme e o 13º Guerreiro, que é com o Antônio Bandeiras, que é um outro filme que eu assistia direto. Que também tem essa questão do persa, né? Que no caso, o Prince of Persia, você tem lá o príncipe, ou. Agora eu não lembro bem o que é. Acho que ele era tipo um dos filhos lá do rei, do rei, ele tava seguindo os irmãos. No 13º Guerreiro é tipo o persa indo nos vikings. Indo indo viver com os vikings, alguma coisa assim, pra ajudar eles. Porque, enfim, é um filme muito bom que eu aconselho, se você nunca assistiu, a assistir. É antigo, mais antigo, bem mais antigo. Mas é muito, muito legal. Muito legal. E E esse, eu tava tentando lembrar, mas eu nunca mais joguei. E eu fiquei, será que ainda tem jogo do Prince of Persia? E tem. saiu recentemente saiu um.
pela Ubisoft. Acho que foi pela Ubisoft. Pra- Que ele tem uma pegada mais Metroidvania da vida, Castlevania. Metroidvania. Então ele tem essa pegada de ser 3D, 2D, né? Porque você tem alguns recursos que você faz, mas que você anda para um lado e para o outro. E é bem. E parece ser bem legal. Eu não tive o tempo para jogar ele, mas parece ser bem legal. E, coincidentemente, se eu não me engano, ele tem um pouquinho do que era esse filme, né? De voltar. Enfim, eu preciso até rever isso daí e tentar achar para jogar. É um jogo que vale a pena dar uma olhada, né? É novo. Mas Prince of Persia sempre foi um jogo que pô, desde o primeiro, que eu joguei jogava no DOS. Eu não sei. Não sei, mas eu acho que ele também não caiu assim no gosto das pessoas. Tipo, o filme mesmo. Sabe o que eu acho? Tem uma teoria. Acho que cai mais. A gente lembra mais dos filmes que a gente odiou. Ah, não, isso com certeza. Mais do que isso, é porque a Ubisoft andou passando por algumas polêmicas, né? Na questão do novo Assassin's Creed. Então, meio que também não fizeram uma publicidade muito grande em cima desse jogo. Aquele negócio, né? Então, não era o jogo tier 1 deles, por assim dizer, né? Se for, pelo menos a verba de marketing não deve ter correspondido. Mas é um jogo que, porra, eu jogaria facilmente. Se eu peço assim, no máximo que vai acontecer, você vai se divertir, tá ligado? Exato. E aí, depois desse, a gente teve outros jogos que vieram ali na Ah. esteira. A gente teve o que você fez no seu doc, pô. Sim, inclusive tem uma relação entre os dois, eu acabei descobrindo depois, quando eu tava estudando, mas aparentemente eles iam fazer um novo jogo de Prince of Persia, mas eu não sei se alguém, tipo, teve uma ideia em relação à questão dos assassinos, que realmente Aham. existiram e tal, eu trouxe a ideia, e aí acabou saindo Assassin's Creed e acabou virando um jogo diferente. Olha só. Eu não sei se foi em questão mecânica ou se foi em questão histórica mesmo, mas a Ubisoft tem muito essa pegada de ser muito multicultural, eles têm uma equipe muito diversa, assim, então. Sim. Mas aí quando eles fizeram um filme do Assassin's Creed, foi uma pegada bem, bem diferente, assim, em relação. Eu acho um filme. É um filme, assim, meio triste em relação a Prince of Persia. E o Prince of Persia é meio tipo, aventuras, tempos Sim. acontecendo. E Assassin's Creed é tipo, a vida é uma merda, você vai se fuder muitão. Peguem nas armas e tal. Revolução, Exato. né? A revolução dos assassinos, no caso. Total. Mas eu acho que eles tentaram trazer um pouco da essência do jogo da Abstergo, né? Da empresa que estuda Daqueles primeiros, né? aqueles Porque agora, como primeiros. você falou, já virou também outra Sim, sim. coisa, não sei. Né? Então, eles tentaram trazer um pouquinho disso, um pouquinho dessa ambientação, né? E eu confesso que eu assisti o filme eu gostei bastante, principalmente que o ator. Você Nossa, foi assistir só por causa dele, fala a obviamente, verdade. pô, o cara fez Magneto, fez um. Até. E depois descobri que ele fez. Descobri não. Eu lembrei que ele fez Bastardos Inglórios. E. Pô, Sim. no nosso. E bala Sim. pra todo quanto é lado. Enfim, e na verdade, ele é um ator que eu gosto muito de assistir, porque eu acho que ele é muito, muito, muito bom. Ele é um dos atores fora da curva aí, que eu gosto de assistir. E, cara, ele no Assassin's Creed. Vai, vamos esquecer que Assassin's Creed, o filme, ele foi baseado no jogo. Quando você assiste, tem ação, tem toda uma trama por trás, quem que é a Abstergo, quem que é essa empresa que tá fazendo esses testes com essas pessoas, o que é essa regressão que eles fazem. Sim. Então, assim, tem todo um suspense por trás, né, do tentar descobrir lá o objeto que eles têm lá. E aí fala um pouquinho da Liga dos Assassinos e dos Cruzados e assim por diante, dá uma pincelada ali por cima. Então, quando eu assisti o filme, eu, Guilherme, pessoalmente, gostei. Ponto.
Se alguém não gostou, Sim. tá no direito dela. Mas eu me diverti. Então, eu acho que, assim, pelo que eu vi, né, nesse tempo aí que eu tô falando sobre isso, teve gente que não gostou e teve gente que achou ok. Quando eu assisti ainda lá da primeira vez e fui ver no cinema e tudo mais, eu gostei muito por alguns pontos. Eles cada Bom, agora eu já não sei porque já virou também aí Assassin's Creed já virou qualquer coisa, mas antes cada jogo era em um lugar, uma região contando de algum evento histórico em que os assassinos estariam presentes fazendo parte desse evento. E aí eu gostei porque eles escolheram esse momento na Espanha ali, Uhum. Andaluzia, que tem uma questão entre os mouros, os católicos e tal, e isso tem muito a ver com a história de Assassin's Creed mesmo. Mas se você não assistiu, assim, se você não jogou, você também, tipo, né? Eu acho que eles fizeram, tipo, uma história a mais, vamos dizer assim, como se fosse uma história a mais de um jogo. Isso eu achei legal. Então Uhum. eles não trouxeram nenhum personagem que a gente já conhecia, mas eles fizeram como se fosse um outro assassino vivendo uma outra história. Era um outro Assassin's É, Creed. e eu achei bem razoável. Eles trouxeram elementos que deixaram o filme bem mais ação do que nos jogos, assim, principalmente nos primeiros, né? Que, claro, tinham recursos diferentes, mas ali no jogo, no filme, eles usaram recursos para tipo, o Animus, que ele fica preso num negócio e aí sai andando, que no jogo é tipo ele deitado numa máquina, né, Aham. numa Sim. caminha, que também realmente meio chato. Mas no mais, eu acho que, tipo, o que eles fizeram ali foi uma tentativa de fazer um tipo diferente de filme de jogo, porque não sei se o pessoal sabe, mas o diretor que fez esse filme, ele fez um filme de Macbeth com o Michael Fassbender também. Então ele já era um diretor mais assim, sei lá, como que eu vou dizer? Condecorado. Mais cult, Oh. mais assim, tipo, cinema Aham. mesmo, sabe? Sim. Não, eu acho que a intenção não era fazer um blockbuster, acho que é essa que eu tô tentando dizer. Tentar fazer um blockbuster, só que mais sofisticado, com uma visão Uhum. de diretor, com uma visão estética, enfim. E, e eu acho que não colou. Eu acho que eles É. talvez tentaram fazer uma coisa tipo, vamos mostrar que dá pra pegar um jogo e fazer uma coisa mais arte. Eu acho que não tem necessidade. Eu acho que não tem porquê. Eu até vou entrar nessa discussão, porque muita gente fala assim, nossa, mas jogo é arte. E eu fico, mas precisa ser arte? A gente não quer jogar e se divertir? Eu não sei, pode ter a pretensão de ser? Acho que pode, mas É às assim. vezes você só quer fazer um negócio assim. E aí eu acho que talvez isso não colou muito com o público. Uhum. Entendeu? Mas eu acho o filme muito bom. Eu acho legal e eu me divirto, independente de ser franquia ou não. É um, é um, E é um, eu, é um filme que dá pra se divertir facilmente. E mesmo que você não é, tenha assistido, ou tenha, perdão, tenha jogado o assim, jogo. Que é muito semelhante a o filme do Dungeons and Dragons que saiu agora há pouco. eu pensei a mesma coisa. Exato. Porque quando eu assisti 1000 vezes o filme de Dungeons and Dragons, eu assisti 1000 vezes, assisti dublado, legendado no cinema, em casa. E E aí aconteceu de a minha mãe vir passar o fim do ano aqui e a gente, sabe, tipo, nada pra fazer no ano Uhum. novo. E aí a gente falou, vamos assistir Dungeons and Dragons, o filme. E eu coloquei pra minha mãe assistir, que é uma pessoa que, tipo assim, não faz a menor ideia do que se trata. E eu queria ver se ela ia entender do que se tratava, se ela ia achar legal, se. Porque assim, a gente que gosta, a gente vê várias referências. E a gente acha muito divertido também por isso, né? Tipo, Aham. o momento que eles fazem. E não só referências do mundo de D&D, né? Mas referências de tipo, ai, tudo dá errado, e aí eles começam a ter outro plano, e começam, tipo, pegar a magia e fazer E eu queria saber se uma pessoa como a minha mãe ia conseguir se divertir. E ela assistiu e se divertiu. Talvez ela não tenha entendido tudo, talvez ela não tenha pego referências, mas assim, no fim ela entendeu sobre o que era a história e achou legal. Então,
eu falo o seguinte, tem filmes que eles são meio que independentes dos jogos. É muito legal você ver as referências, trazer uma coisa mais, fiel, algo mais próximo. É a grande briga, por exemplo, da série The Witcher, né, tipo, trazer o material, não dos jogos em si, mas dos livros, como o Henry Cavill ele queria, né, no caso, e depois obviamente destoar totalmente e a galera cair matando, e ele falar: "I told you so", sabe. Então Aham. na verdade, o nosso público, principalmente aquele que já consumiu o jogo, quer o mais próximo possível e fiel daquilo. No caso do Dungeons& and Dragons, é muito isso. Ele é um jogo que ele não que ele seja fiel à história, porque RPG são múltiplas histórias, mas ele é fiel nas referências que ele coloca dentro, sejam elas visuais, né, falando ali de Neverwinter não, perdão, de Icewind Dale, quando eles estão lá na prisão, seja na cidade, seja no nas questões de ambientações de, por exemplo, as dungeons, né, que é ali o Underdark, os bichinhos Ai, é muito os bom, amo. bichos passando na parede, né, os devoradores os devoradores de coisa Adoro. essa parte eu dou risada até Sim. hoje. E aí você tem toda a questão dos pequenos pontos que eles colocam, porque nem você falou, dá pra quase que ver o lance de dados saindo um erro crítico. Ou, por exemplo, quando o bardo lá tá tocando a música Sim. lá e começa a derreter, que é quase como se os guardas quase não, é os guardas passando num saving de num saving ou, tipo, vendo que tal, tem alguma coisa errada e o negócio começa a derreter. Dá pra você ver isso muito nítido nesse filme. Então são essas coisinhas, essas pinceladas que acabam deixando. E você pode ver que não, não tem não tem uma conexão com história, porque D&D são muitas histórias. Tem a questão do mundo ali, mas mesmo essa questão do mundo, se você assiste o filme sem conhecer o universo de Forgotten Realms, é praticamente um filme de ação, um filme que você vai assistir. Pode ser que daqui a um tempo ele se torne um filme de sessão da tarde? Co com certeza, com certeza. Ele corre grandes riscos, mas é um filme divertido. Eu acho que seria muito bom se ele se tornasse um filme de sessão da tarde, porque ele ia se popularizar muito mais. É, eu tinha falado disso, agora que você falou eu me lembrei, que eu concordo com você, é uma maneira até de ele se popularizar, a galera começar: que da onde fica isso? Da onde que é isso? Dungeons and Dragons?" E aí manda na internet, pô, pesquisa na internet e aparece lá, enfim, é aquele negócio, né, só não vão encontrar o livro em português. Mas sobre o que você falou do Witcher, eu acho Witcher uma boa série. É uma excelente série, até a primeira temporada é assim, é absurda de bom, né, tipo, a gente vê que ali teve um cuidado muito legal. E a segunda foi legal também, eu gostei da segunda, apesar de ter algumas coisinhas que eu falei: "Opa, espera aí". Mas eu assisti a terceira, sabe quando saiu de mão? Ficou meio e aí não é tipo: "Ah, não, você tá sendo preconceituoso, tá, tipo, você", eu falei: "Não, gente, eu assisti com o coração aberto. Eu sou o cara que, assim, quando alguém fala mal de alguma coisa, eu falo: "Beleza, essa é a opinião dele. Eu vou assistir pra tirar a minha opinião". E eu assisti, e eu falo que eu não consegui terminar ela até hoje, porque eu tive que parar no meio, porque não estava legal, estava tem umas coisas meio forçadas, enfim, sabe quando você começa a assistir, você fala: "Perdeu perdeu o tempo", né, você perdeu o time das coisas, as coisas que acontecem, e ficou meio estranho, enfim, é uma série. Acon eu acho que quando é série ainda tem mais facilidade de fazer adaptação, porque ele tem um tempo.
maior do que o filme. O filme precisa contar em 2, 3 horas a história. Na série você pode prolongar. Mas aí vem o revés também da série, né? Que é tipo, tá dando certo. E agora? A gente precisa fazer durar. Então o que a gente vai fazer? Vamos começar a enrolar, vamos começar a inventar coisa, vamos começar. Entendeu? Então começam a entrar outras coisas ali em jogo e às vezes se perde ali. Mas tem outras séries que também. The Last of Us é uma delas, que tudo bem que a gente viu a primeira temporada, mas promissora. Que negócio, a HBO tem uma pegada um pouco diferente no fazer a série. Desde. O problema é só terminar. O problema Mas é começar, eles começam bem. maravilhoso. Terminar é sempre um problema. Já foi com Sopranos, foi com Game of Thrones, né? Vamos ver agora em Casa do Dragão como é que vai ser. Porque também, pra quem não leu o livro, se prepara. Então, na verdade, tem toda uma construção em cima, em séries, principalmente, que você tem mais episódios para poder trabalhar. E que às vezes, eu não sei se é assim, começa a fazer muito sucesso, e aí, dependendo da produtora, começa a querer espremer o suco do Baldur's Gate, como sabe? Então, querer espremer o suco da série e aproveitar. E eu acho que também existe uma questão até mesmo de ego, né? Eu fico pensando, a briga, por exemplo, de The Witcher é que o conteúdo não estava sendo fiel aos livros. É tão ruim ser fiel aos livros? É algum problema de roteiro que não dá pra você adaptar o que tá escrito no livro e adaptar pra série? É uma questão de... Ou é uma questão de... eu quero deixar a minha marca. Quero mostrar que eu estudei cinema. Quero... Sabe? Sim. Então, eu... Tem uma questão assim mesmo. Assim, em termos de estudo, é assim... Quando você faz uma adaptação, ela é vista como uma coisa nova. Então, tipo, se você adaptou um livro, você tá fazendo um produto novo, certo? Você não tá mais fazendo livro. E tem sim a questão de... Se eu que tô adaptando, por exemplo, eu tô adaptando esse livro, Game of Thrones. Na minha visão, Game of Thrones como que eu vou dizer? É uma história sobre tal coisa, sei lá, uma história sobre a Daenerys. Então eu posso dar mais protagonismo pra ela, porque na minha visão, ela é a protagonista da história. E aí, se você fosse adaptar, você falaria, não, peraí, a história é sobre os dragões, eu quero mostrar os dragões como protagonistas. Então, isso interfere sim na hora de fazer a adaptação, sabe? Com certeza. Tem escolhas que são de produção, vamos dizer. Claro, tem escolhas que são de produção. Mas fora isso, também tem escolhas mais pessoais, vamos dizer assim, né? Então pode ser que o pessoal da HBO falou, não, a gente quer fazer Game of Thrones, mas a gente quer fazer o nosso Game of Thrones com a nossa visão sobre a série, com a nossa visão sobre o final. É que o final eles tiveram que criar, né? Porque mesmo com toda... Mas precisava ser ruim, porque eles podem criar final bom. Mesmo com ele entregando pra eles, o final que eu tinha pensado é esse. E aí também, às vezes, o cara fala assim, o final que eu tô pensando é esse. E aí ele fez uma pesquisa de mercado ali, tá ligado? Pra terminar o livro, sabe? Jogou, meu final é esse. A galera não gostou. Deixa eu voltar lá e começar. Não, o final vai ser diferente no filme. Eu não duvido. Não, tem isso também, tem essa questão. Porque, querendo ou não, os dois diretores lá, produtores de Game of Thrones, os caras são muito bons. Os caras são, tipo, excepcionais. O que eles fizeram em todas as outras temporadas. Acho que eles começaram a desandar na 7ª temporada, porque são 8 temporadas, né? Acho que é. Então, na 7ª eles começaram a desandar um pouquinho, e na 8ª, que foi mais curta, sabe? Mas, aí eu não sei, eu acho que também tem questões orçamentárias, eu acho que também tem questões de outras coisas, porque teve uma outra série da HBO, e agora só um fun fact, que é Roma, não sei se você chegou a assistir, sim. E a série também foi cancelada, assim, tipo, cancelamos a série, e aí o pessoal precisava terminar a série rapidão, e aí virou... Inclusive foi cancelada por causa de Game of Thrones, porque eles iam gastar muito dinheiro com Game of Thrones e não conseguiam continuar. E esse Roma era muito da hora, porque muito bom. Tem um ator que estava fazendo o César, né, que é um ator que eu gosto muito. Ele fez um outro filme que foi adaptado de livro, que foi uma merda.
um filme chamado Eragon, né? Porque eu tenho a coleção inteira de Eragon. E, cara, tipo diferente. Mas isso a gente deixa pro assunto do vídeo de livros, porque aí eu vou Sim. entrar em Tolkien, aí eu vou meter o pau e Aí elogiar também. vem. E aí elogiar Mas a também. questão é essa mesmo, quando faz a adaptação, podem fazer muitas escolhas. Com certeza. E você poder. É aquele negócio, sabe? Quando você, tipo, eu quero ter escolhas. Aí, então escolhe isso aí. Você fica tipo, nossa, mas são muitas escolhas pra você escolher. Mas Pode ser isso também que acontece. eu falo que tem esse caso e tem o caso dos filmes que é quase que é feito pra fã, sabe? Porque eles escondem muita informação e não tem conteúdo pra quem tá assistindo e não conhece. Sim. Um exemplo que eu gosto de dar muito é no filme do Warcraft. E o filme do Warcraft é um filme muito legal pra quem joga Warcraft. Porque quem joga Warcraft e conhece a lore, assiste o filme e fala: nossa, é isso, nossa, é aquilo, nossa, o que tá acontecendo? Que por sinal é um dos filmes que conjuraram uma magia, foi a coisa mais próxima de D&D, mais próxima de RPG e da forma que eu imagino que seria o conjurar uma magia de todos os filmes, né? Que ele fazendo um encantamento e puxando a magia, tecendo ali a magia. Isso eu achei muito legal. E, cara, esse filme é um filme muito bom, querendo ou não, é o. Qual é o nome dele? É Travis, né? Que é o Sim, ele é muito bom. Ragnar Lothbrok. Eterno. Eterno Ragnar. Então, na verdade, trouxeram um cara que eu acho que ele até faz um pouco de Ragnar no filme, mas ele é meio. Ele tem o seu jeitinho de atuar. Seu jeitinho de atuar. Mas é um filme que, pra quem conhece o universo de Warcraft e vê Stormwind, né, a cidade principal lá, ambientizada, você vê o Fel, né, que é a energia que corrompe e tudo mais. Você vê o Medivh, que é um personagem icônico dentro, né, o guardião. Tem todos os jogos do Warcraft, esse cara, principalmente no Warcraft 3. E na verdade a gente tem muitos desses personagens que são históricos dentro do filme, que pra quem não conhece, pra quem não jogou, meu, é tipo, beleza, esse aí é o vilão, esse aí é o negócio. É, Tipo, é um filme. eu não joguei, eu assisti, eu concordo com essa informação. Então tem muitas coisas, por exemplo, o Medivh, por exemplo, que é o mago, o guardião e tudo mais, que começa a se transformar porque ele é corrompido pelo Fel. Só que ali no filme não conta da onde vem essa corrupção e por que veio aconteceu essa corrupção. Conta-se muito por cima. E quem que está corrompendo ele, porque dentro do universo Warcraft tem uma puta história por trás que durou expansões e expansões, né? Tipo, teve até uma expansão que chamava Legion, que era para contar essa parte da história, né? De quem que que fala no filme um momento a Legião. E aí fica no ar. Que é tipo, vai ser para um segundo filme que nunca vai vir, né? Que nem a expansão do Baldur's Gate. Eu acho que eu assisti o filme, me diverti, achei legal, mas realmente não tenho nenhuma dessas referências. E aí eu volto a falar, eu acho que tem alguns jogos e franquias que são muito grandes pra caber num filme, sabe? E aí eles ficam na esperança de que, tipo, não, a gente faz no segundo filme, e aí o segundo filme nunca sai. E então não era melhor fazer igual Fallout logo e meter-lhe uma série? Meter uma Não série. era melhor. Sabe, tem muita coisa pra falar, então vamos fazer logo a série. Mas é caro. Bom, mas aí já não é comigo. Aí comigo. A gente tem exemplos, né? Fallout, Halo, que. Enfim, Halo teve as suas. Eu sou suas defensora vírgulas. da série de Halo. Eu sou defensora da série de Halo. Eu gosto, porque, assim, tem história Halo? Tem. Mas não, pero não mucho. Eles dão uma expandida ali na história e uma extrapolada, vamos dizer. Eles extrapolam ali a história, mas no mais eu não achei que ficou ruim. A primeira temporada, principalmente, eu achei que eles conseguiram fazer um equilíbrio bem legal entre jogo e série, vamos dizer assim, porque tem umas cenas em que é tipo em primeira pessoa, como se você fosse o Master Chief e tal, e é bem parecido com o jogo.
eu acho legal. E eu confesso, o ator é bem gostoso. Então, se vocês assistiram Assassin's Creed por causa do Michael Fassbender, também pode assistir essa daí. Agora, o Fallout, eu gosto também porque eles fizeram uma nova história. E também tem uma pegada, tipo, você saindo do Vault, descobrindo como ficou o mundo e tal. Acho que eles. Essa que é a questão. Você tem que ter uma sensibilidade muito grande pra saber a hora de fazer parecido e a hora de fazer diferente. Uhum. Então, acho que em alguns casos, como nesse do Fallout, eles optarem por trazer essas referências, mas fazer outra história, foi uma boa escolha pro Uhum. universo de Fallout. Mas para todos os universos, não sei sempre se funciona. Às É, vezes não funciona. às vezes não funciona. A gente tem exemplos aí de filmes e séries Um que, monte. por exemplo, Resident Evil. Resident Evil que a gente já falou, né? Minha deusa Mila, né? E a A gente gente teve. também só assiste por causa dela, porque. Exato. E aí é uma coisa que mostra também que às vezes a série não resolve, a receita da série não resolve, porque depois tivemos séries do Resident Evil que, meu Deus do céu, fecha apaga a luz e fecha a porta, porque, meu Deus, a Cara, série ali eu não sei. ali. Eles não acertam uma. Então, vamos ver, porque tem aí agora algumas promessas aí, né, dentro, por exemplo, a gente teve Silent Hill, que foi muito legal, o filme, a gente parece que teremos mais jogos aí de Silent Hill também, quem sabe com isso a gente tenha mais Sim. conteúdo, mas a gente tem alguns filmes que estão para sair e séries, dois, três exemplos aí que nós temos, Dungeons and Dragons, que provavelmente vai virar série, né? E vamos torcer para que Bem. eles façam uma boa adaptação, né? A gente tinha a série Warhammer, mas eu não faço ideia com isso. Isso aqui é até menção honrosa, porque não faço ideia do que vai acontecer. Mas aí nós temos essa nova série de Resident Evil, que eles parece que vão produzir, né? O produtor falou assim: vamos tentar ser mais fiéis. Foi isso que ele falou. E o filme do Zelda, que é Cara, a minha grande hype no momento. olha, Resident Evil, a gente não pode dizer que eles não tentaram, porque eles estão tentando pra caramba. Se vão acertar alguma hora, não sabemos. Zelda, tá todo mundo na esperança. É, Eu acho que Zelda tem chances de dar certo, assim, tipo, de dar bom, porque a gente tem. A franquia mesmo já vem com vários jogos que têm histórias diferentes. É assim, se eles fizerem metade do que eles fizeram no filme do Mario Bros. Porque assim, o filme Mas é live não tem action. problema. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: tendo uma Nintendo por trás que processa todo mundo pela IP. Entendeu? Então, assim, se você tem uma Nintendo que é tão criteriosa com questão às A Nintendo suas. indo lá no bairro da Liberdade processar o pessoal que tá vendendo. Exato. Então, se você tem uma empresa que é tão criteriosa com as suas IPs, e aí vem um filme live action, se não tiver uma boa curadoria, pelo amor de Deus, né? Tem sentido todas as outras ações que eles fizeram, a história que eles têm. Então, espero que eles continuem fazendo um bom trabalho nessa parte, porque na parte de processo e tudo mais, às vezes eu acho que eles exageram pra caramba, mas fazer o quê? Multinacional, a gente não conversa com eles, então é isso. Mas a gente teve um filme que lançou agora há pouco também, que foi Minecraft, que esse daí eu não assisti, porque ninguém me convidou pra assistir. Ninguém convidou o canal É, Rolê ninguém, Crítico. ninguém, Deixem nos comentários a indignação de vocês. tipo, deixa a gente criticar lá vocês também, poxa. Então, na verdade, o filme em si, pelo que eu ouvi, não foi tão maravilhoso assim. Mas eu não, como eu disse, eu sou a pessoa que assiste pra depois tirar a minha própria opinião. Eu vou no cinema assistir? Provavelmente não. Mas quando sair na sessão da tarde eu assisto. Cara, assim, eu achei que foi
foi ousado eles fazerem um filme de Minecraft, entendeu? Ou eles estão fazendo pro pessoal mais jovem que joga Minecraft, ou não sei, eles estão tentando fazer o suco, espremer o suco de Minecraft ao É, máximo mas pra ver o que que dá. pelo que eu vi, Porque teve bastante gente que foi. Eu tava vendo, acho que hoje, na notícia de faturamento deles. Eu não lembro agora o valor, mas parece que, pô, foi alguns milhões aí de faturamento. Então, hum, na verdade, não, assim, a história pode ser ruim, dependendo de quem assiste, do gosto de cada um. Pode. A pessoa que tá indo assistir Minecraft pode estar esperando algo, como a gente espera de outros filmes de games, algo mais ambientado. E na verdade a gente tem agora um ator, como Jason Momoa, e o Jack Black, né? É o Jack Black, eu acho. E sei, eu não lembro agora. não lembro também. Olha só. Mas enfim, mas a gente tem o Jason Momoa, né? O nosso másculo tatuado. Enfim. E aí, então, pô, tem um apelo para o ator ou a história, entendeu? Enfim, a gente. Mais pra frente, quando eu assistir, eu falo pra vocês. E eu falo pra vocês também, não tem problema. Tô aberto aí. Eu confesso que eu espero pouco desse filme, porque que história tem Minecraft? Que Assim, história eles vão fazer? eu joguei muito pouco Minecraft pra poder ter uma opinião, né? Diferente de World of Warcraft, diferente de Dungeons and Dragons, diferente desses jogos Assassin's Creed que eu joguei de verdade, até Mario, né? Mas Minecraft não foi um que teve o apelo para mim, né? Joguei, Mas às vezes agora vai ter. Às vezes você vai assistir o filme e vai querer jogar. Você sabia que tem um Dungeons and Minecraft, né? foi o que eu joguei. Ah, ok. Faz sentido. É. Eu fui nessa linha, né? Então, pô, é divertido. Não vou mentir. Não, Não, é claro divertido. que é. Minecraft como jogo é muito divertido. Principalmente o modo criativo deles lá, que é o próprio Minecraft, que é muito legal. Pensa que é quase um survival, né? Que a gente teve a era dos jogos survivals. E ele é praticamente isso. Você ir lá minerar o negócio, mirar o diamante pra fazer a espada boa. E aí cavar, olhar pra cima. Ui, não tem como voltar, sabe? Vamos cavar pro lado Cai na agora. lava. Exato, cai na lava. Enfim, é um jogo que eu nunca tive esse apelo pra jogar ele. Joguei por causa de primos pequenos, enfim, de Não algumas é da pessoas. sua época, né? Não é da minha época, não é da minha época. As barba branca que não engana, sabe? Eu via a Lara Croft poligonada. Na verdade, eu sou até de antes disso, né? Melhor a gente não entrar nesse assunto. Agora é saber se investir nesses atores vai ser suficiente, porque que nem no Borderlands eles chamaram a Kate Blanchett e foi essa porcaria que a gente viu. Então não é suficiente chamar o Jason Momoa? Não sei, talvez pra bilheteria sim. Pro pessoal gostar, aí já não vou saber. Aí é outra história, né? Então, mas Cenas dos próximos capítulos. temos dos próximos capítulos, né? Então, mas eu E acho. Zelda também. E Zelda também. Eu acho que a gente falou praticamente tudo, né? Tem algumas menções honrosas aí que a gente pode falar, que é o filme novo do Mortal Kombat, que ok, beleza, vão até fazer um outro agora, então, sei lá, nós Eu acho tivemos. que às vezes o pessoal se perde no cosplay, tá? Ah, sim. Às vezes o pessoal fica muito preocupado em fazer o cosplay e se preocupa pouco em fazer o filme. E aí... então E aí eu sei que tem o pessoal da internet que fica, mas a pessoa não parece com o personagem. Tá bom, mas parecer com o personagem é uma coisa, fazer o filme é outra coisa. Então, aí temos filme do Tekken, que, meu Deus do céu, eu assisti, mas, nossa senhora. Você gostou, fala a verdade. Ah, vai, é o que eu falei, tá passando, falei, nossa, deixa eu assistir. Ah, ok, tá. Beleza. Não é um filme que eu falo que, às vezes eu falo assim, pô, me devolve minhas 2 horas, por favor, sabe? Então... Ah, tem filmes que são assim, que você quer o tempo de volta.
E, Não, e realmente. obviamente filmes que a gente tem de games que, porra, foram extremamente, são ícones dentro. Nós temos Detetive Pikachu de Pokémon. Porra, Detetive Pikachu, que filme legal. Ver os Pokémons ali, aí ó, O maior de todos, e o maior ver, de todos. e, Investiga, e- Pikachu. e ver o Mewtwo, ver o Charizard, ver. Cara, é Sim. um filme que eu amei a ambientação dele, com Bem todo. diferente do que a gente costuma ver com Pokémon, né? Bem Bem diferente. diferente. Porque a gente E tá. legal ao mesmo tempo. Sim, a gente tá acostumado com animação, um live action nessa pegada, mais investigativo, tudo mais. Porra, super legal. A luta, eu falo que a rinha de galo que eles colocaram lá Sim. que é a luta escondida lá meu, porra, animal. Assim, é um filme muito legal. Sonic, que a gente teve também, que eu assisti, eu gostei bastante, mas novamente, é um filme de animação, divertido, blá 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 blá, blá, que tem o Sonic, né, com a alteração visual, porque o dentuço lá atrás, que inclusive tem vários filmes que zoam esse Sonic. Tem um filme se não me engano, do DuckTales não, perdão, como é o nome deles? Tico e Teco. Tem um filme do Tic Teco que zoa eles, que, tipo, o Teco resolve fazer, enfim, virar um cartoon 3D. E aí, tipo, Ah, e é só ele que é 3D, o outro não. Então nossa. é um desenho que tem que eu assisti, obviamente, com a minha filhadinha, que, porra, foi muito legal. Vou assistir, tipo, Tic Teco, os caras Chip and Dale, né? Chip and Dale Então, faz sentido falarem que foi jogada de marketing. Foi jogada de marketing. Foi não. Meu, a galera caiu matando a comunidade ali. Não vamos tirar isso da comunidade. Porque o Sonic ia ser um cara com Ia ser. bizarro. E assim, isso, quando tem isso, eu falo, custa ser fiel, é uma animação. Cara, um 3D. Você quer ser artístico? É só fazer igual, já tá ali, já existe, sabe? Você mostra que você sabe fazer igual. Beleza, vambora. Porra, não, até E dói de essa lembrar. polêmica aí, eu vi inclusive hoje uma das designers falando que o time de né, design e os ilustradores foram veemente contra aquela primeira versão, mas o estúdio queria. E eu acho que foi um daquele momento, sabe? Quando o chefe pede pra você fazer um negócio que você sabe que vai ficar uma merda, e você, então tá bom, toma aqui, esse aqui, só pra gente ver um negócio. Não duvido. Duvido zero que que tenha sido isso. Porque acontece na vida, acontece. É isso aí. Nos altos escalões Nos e nos altos mais e baixos. nos mais baixos. Aí nós tivemos o filme, como a gente já falou, o filme do Mario Bros, que foi muito legal, uma animação muito Eu boa. adorei. Puta, Eu me diverti muito. Não, maravilhoso. E a pegada da princesa de ser, tipo, não precisa ser salva. Dá licença. Tipo, ela ser. Eu achei muito legal isso. Sim. A gente tem a série de Arcane, que. Eu não Porra. acredito que você não falou dessa série. Você ama. Então, eu estou falando agora. Estou falando agora, né? Porque Arcane. Porque Arcane é. Cara, é uma série tão boa no sentido de que ela transcendeu o League of Legends, no caso, né, o da Riot. E obviamente, a história não era canônica, né? Arcane não era canônico no universo League of Legends, e ela se tornou canônica. Então, assim, uma série que foi tão boa, que teve uma resposta tão positiva de todo mundo que assistiu, que a Riot falou: pô, legal, vamos transformar isso como parte da história. Então, tudo que acontece em Arcane, agora sim está dentro da lore oficial do League of Legends. Isso é demais, porque é uma série bonita, é uma série visualmente, a direção de arte, direção musical, cara, as músicas, as imagens, quando tá. Assim, principalmente acho que é a segunda temporada, porque as duas foram excelentes, assim, excelentes, sem tirar nem pôr. Mas a segunda
todas as nuances e os pequenos detalhes que você tem da música com a cena, a dança da Jinx com o Echo, e essa questão das múltiplas é, universos, por se assim dizer, né? Ele ser uma pessoa diferente e só que ele se teletransportar pra lá. Meu, cara, isso eu falo que é o que eu falei lá no começo. Quando mexe com linha temporal, eu tenho assim um viés. Talvez um dia eu faça uma campanha em cima disso, de RPG, só pra brincar. Vamos. Só pra brincar com parte de Chronomancy, né? Com a parte de cronomancia. Mas é bem legal também porque é um exemplo de que você pode ir além do público e fazer um negócio legal e as pessoas assistirem e gostarem. Eu não jogo LOL e nem consumo, mas a série é muito boa, não tenho Exato. o que dizer. Ela é excelente e ela é divertida, eu me divirto, eu não preciso saber o que tá acontecendo É uma no universo de LOL. Ela transcendeu Sim. o jogo, né? Todo mundo reclama do LoL, sim, às vezes tem uma comunidade um pouco, eu acho que era bem mais tóxica antes. Agora até eu acho que após as punições está diminuindo, mas ainda assim temos. E o jogo em si já tá aí há bastante tempo e tudo mais. A série conseguir transcender o jogo, né? E depois se tornar até parte desse conteúdo, cara, é muito, muito legal. E, obviamente, nós teremos mais de Arcane, agora visitando outras regiões, porque a gente visitou a região de Piltover e Zaun, que é uma região, meio steampunk, por assim dizer. Sim, Porque você tem a tecnologia de Piltover e você tem também uma tecnologia, uma coisa dentro em Zaun. Então, esse lado escuro, o lado luz e escuridão também nessa pegada. sim. E bem steampunk. Agora não, a gente vai agora para uma outra região, que chama-se Noxus, que é uma região militarizada, que a gente tem a Ambessa, que é a personagem no Arcane, que é a militar, é a que tá querendo influenciar ali, de certa forma, porque a filha dela faz parte do conselho, blá blá blá. E agora nós temos, obviamente, a ida até Noxus, muito porque a continuação tem que ir pra lá. Arcane deixou esses dois pontinhos, né? Tipo, o que é Noxus? Quem que é Noxus? Quem que é essa região que eu falo que Noxus é muito semelhante ao Império Romano, sabe? E se expande, conquista e toma a região para dominar, não só para dominar por dominar, mas para tentar melhorar ela. Essa é a premissa, assim, tipo, eles falam que são selvagens, precisam e aí você tem esse lado militar de Noxus e você tem um lado de uma sociedade que apareceu inclusive em Arcane, que é a Rosa Negra, né, que é essa sociedade secreta por trás, que eles manipulam há muitos anos todos os acontecimentos dentro de Runeterra, né, que é o mundo de onde League of Legends está, onde o Arcane está. Então, assim, essa série, ela, o que eu falo? Ela é bonita. Ela é uma obra. Ela, sim, é arte. Assim, quando você assiste a segunda temporada, eu falo que ela é muito arte. Sim. Então, gostei muito. E trouxe essa nova visão, sabe? Tipo, dá pra fazer coisas diferentes com o que a gente tem. Exatamente. Dá pra trazer públicos diferentes com o que a gente tem, dá pra... O que você falou, eles não eram canônicos e eles... Ok, não vai ser canônico, vamos fazer mesmo assim. E aí o pessoal, tipo, cara, peraí. A gente, sabe, eu acho que deu até pra eles essa visão de, tipo, olha, a gente pode fazer coisas diferentes. Sim, com
Então, A é, gente é que eles já estavam a tentando, de certa a forma. a Eles começaram a fazer, a porque a eu brincava a que era Riot a Games, a e o único a games que ela a tinha a era League of Legends. E aí eles começaram a a fazer, fizeram a o TFT, né, o a Teamfight a Tactics, a fizeram a o Valorant, a né, que é o de a tiro, a que é o de a FPS. Nós a temos, a eles tiveram, a tipo, Lendas de a Runeterra também, que a era um jogo de a carta. Enfim, eles começaram a tentar diversificar. E aí eles começaram a pegar estúdios terceiros para fazer jogos. Nós tivemos o Rei Destruído, que era um jogo de um jogo tático de turno, né? Que você tinha os personagens meio que cada um agia num determinado tempo, né? Então eles tiveram esse jogo que também foi muito legal. Contava uma outra história de uma outra região, que é as Águas de Sentina, que é uma região de piratas, que é muito legal, né? Inclusive, espero que um dia a Arcane passe uma série passe por essa região, que é uma das regiões que eu mais gosto, que é a região dos piratas, né? Eu falo que são um clássico, né? eu falo que são 3 regiões que eu adoro em A Runeterra. A gente tem a Águas de Sentina, Shurima e qual é o nome? Ionia. Ionia, pegada mais oriental, espiritualizada, tem toda uma pegada das Raposa de Sete Caudas, que é a Ahri, Ah, eh, sim! Yasuo, personagens que são, tipo, muito legais, tem uma temática toda meio Japão, sabe? Então, Sim. muito legal, e misturado também com umas coisas da cultura indiana, bem asiático. E aí você tem Shurima, que já é baseado no Império Egípcio, né? Então, que é no deserto, é um oásis, uma civilização, um império antigo que ressurgiu no meio das areias. Então, assim, Ah, que legal. é bem legal. E obviamente, Águas de Sentina, que aí você tem Águas de Sentina, que é essa ilha, esse espaço que é comandado por piratas, bandidos e coisas parecidas, Legal. que é muito próximo de uma ilha que chama Ilha das Sombras, que é um antigo império, da onde surge a história do Rei Destruído e tudo mais, e antigamente na lore do League of Legends eles colocaram uma coisa chamada Harrowing, que era um momento, isso sempre na época de Halloween, né? Um momento na história ali, as brumas que cobrem, né, a perdição que cobre as Ilhas das Sombras, ela avança e ela vai na direção das Águas de Sentina, então alguns monstros aparecem e tudo mais. Então tem todo um por trás. Hoje em dia, não. Hoje em dia, depois do Rei Destruído, teve uma mudança na história, mas é aquele negócio, se a Arcane continuar do jeito que tá, nós temos Noxus, nós temos própria Demacia, porque Demacia já falaram que vai ser a próxima região que eles vão fazer depois de Noxus, que é uma região onde não se aceita magia, inclusive tem várias questões que eles são contra a magia, então tem várias questões ali dentro, não vou dar muito spoiler, mas enfim, Arcane, Eles podem. eles têm um universo vasto, né? Mas saindo agora um pouco de Arcane, cara, pra gente não continuar aqui, porque senão eu vou ficar até amanhã. Uma outra animação que foi muito legal, pelo menos na minha opinião, foi Castlevania. Castlevania a gente já teve 2. Sim. Nós tivemos a primeira série, que é baseada no Trevor, né? Quando ele conhece, que é um dos personagens icônicos aí dentro de Castlevania. E depois nós tivemos a do Richter, que esse sim é um personagem extremamente icônico por causa do Drácula X, né? Castlevania Drácula X, que ele é um personagem, e também por causa do Symphony of the Night, que é um jogo que você joga com o Alucard, só que ele aparece lá. Então, eu falo que a primeira série foi muito boa, foi, sim, excepcional, animação e tudo mais. A segunda, a animação ficou um pouquinho mais aquém em alguns episódios, mas mesmo assim, em outros, cara, é uma aula. E a história é muito boa.
Eu acho que também é uma menção extremamente honrosa. Foi uma. Não acho que teve tanto hype, não teve tanto investimento assim, marqueteiro pra essa série quanto outras séries. Assim, também por ser uma animação, né? Eu acho Uhum. que às vezes não tem tanto espaço, mas a série é excelente. É, Pra ó, quem jogou, pra quem era muito fã e pra quem não era também. Eu não sou tão pira de Castlevania, mas meu irmão é muito pira. Então eu sei muitas coisas por ele, de ver ele jogando, ele me contando. E eu fiquei absolutamente impactada pela série. fa- Amei. eu falo que assistir a série de Castlevania me teve um pouquinho de nostalgia da época que eu assistia a série, por exemplo, de Street Fighter, quando eu era pequeno. Sim, sim. Que inclusive era um anime, né? A Era muito história era bom. muito bom. Tiveram duas animações de Street Fighter, mas essa que acho que era Street Fighter 2, alguma coisa, era muito bom. Tanto que eu assisti há uns anos atrás, e aí quando eu falo anos atrás, são bons anos atrás, eu assisti porque tava na Amazon, eu acho. E na Amazon É, Prime. tá em algum streaming mesmo. E Eu lembro. eu assisti no trânsito, indo para o trabalho, que tipo, eu pegava Ok. muito trânsito, muito trânsito. E aí eu acabei essa série de novo, tipo, Pra não assistir esse assistindo. filme, esse vídeo. E era, e era muito bom. Gente, não assista a série no. A não ser que você pegue um trânsito que o trânsito esteja parado, tá? Olha eu sendo polêmico aqui. Mas, É, Cara, foi uma série que me deu. E aí, assistir Castlevania me deu essa mesma sensação de nostalgia de tipo, cara, uma série de um jogo que eu gosto e que, meu, muito bem adaptada. Apesar do outro Street Fighter, ele pode não ter sido fiel em alguns quesitos, mas ele trouxe várias coisas legais. Fei Long, que era tipo, um personagem sim. de Super Street Fighter, Ultra Street Fighter, alguma coisa assim. Nossa, várias coisas que eles colocaram na história que é muito bom. Então, e aí esse Castlevania, ele meio que trouxe isso tudo à tona. Enfim, acho Ai, que personagens personagens icônicos. icônicos, o Bison, e eu acho, e a grande, acho que o grande diferencial dessa animação, desse anime do Street Fighter, era que a história era envolvente. Então era você viajando junto com o Ken e com o Ryu pelo mundo, eles querendo novos desafios, né? Eles tentando encontrar novos desafios, viajando o mundo para isso, para encontrar alguém mais forte, mais ou menos assim. E aí eles conhecem o Sagat, conhecem o Bisu, conhecem a Shadalu, conhece Sim, o Vega, aparece. sim, É, aquele momento tipo, o personagem, Chun-Li, aparece Dhalsim numa pegada sim, indiano, ele que acaba ensinando sobre o Hadouken, né, que é isso na tradução, né, que é a energia lá, espiritual lá, que é na verdade é um soco voador, literalmente, mas que fica 250 mil episódios o Ryu lá fazendo a manobra para fazer o Hadouken na onda, cara, até hoje eu lembro disso. Que é uma coisa que a gente vê nos desenhos antigos, sim, que hoje a gente não tem. Esse tempo diferente, tudo era um pouco mais sim. Nossa, a gente vai fazer um episódio falando só sobre só isso. sobre Que eu tenho isso. opiniões polêmicas sobre isso. É, Mas sobre Castlevania, eu tive uma coisa de tipo, momentos que também achei uma pegada meio RPG, assim, uhum. sabe? Tipo, ai, quando eles se juntam e precisam fazer alguma coisa, aí eles caem em algum lugar, e aí tem o inimigo, sabe? E aí cada um com o seu poder, e aí um dá certo, um não dá. Pra mim, tipo, isso é muito RPG, É, sabe? Então, é muito também me RPG. trouxe essa sensação. E, claro, Alucard, com seus longos cabelos. Cara, eu falo que a animação foi um pouco diferente do primeiro pro segundo, porque tiveram algumas mudanças aí, se não me engano, o estúdio mudou, alguma coisa assim, não lembro agora de cabeça. Mas os dois Alucards
tanto no primeiro Castlevania, quanto no desse da agora me fugiu o nome do sufixo dele. É Nocturna, É, não é? alguma coisa assim, Castlevania Nocturne. Cara, é muito legal, muito legal. Fora que Alucard sempre foi um dos personagens que eu mais gostava do Castlevania por conta da história dele, né, da história de ele ser filho do Drácula e Alucard ser Drácula ao contrário, blá-blá-blá, Sim. enfim. Então, eu acho muito legal toda a temática por trás dele, ele ser, querendo ou não, ir atrás dos vampiros. Mas, assim, é uma série muito boa, tanto a primeira quanto a segunda. E eu falo que a primeira tinha, inclusive, um aspecto, principalmente na segunda parte, depois que eles, na segunda temporada, depois que eles vencem o Drácula, e aí, ó, spoilers, amigos. Spoiler. Então, quando eles vencem o Drácula, quando eles na segunda temporada, que tem toda a pegada com a morte, né? Isso é quase que um foreshadowing desde o começo da série, que ele encontra um livro falando. E aí você tem todos os. Como fala? Esqueci agora como é que os forjadores lá de almas, enfim. Que eles fazem as criaturas da noite, né? Sim, sim. E aí você tem as vampiras. Então tem toda uma história que roda junto, que é Sim. muito legal. Então os dois núcleos são muito bons. Os dois núcleos são muito legais. Temos mais menções honrosas? Eu acho que a última missão honrosa é Cyberpunk, a animação que tem na Netflix. Que também, Cyberpunk, a série anime que teve na Netflix também era muito boa. Eu assisti e até, tipo, feelings, sabe? Deu uma reavivada também no jogo, né? Isso deu uma revivada no jogo e, obviamente, todas as atualizações que foram feitas, né? Do jogo que veio, que a gente até falou no outro vídeo, que os caras trazem o jogo incompleto. E aí todo mundo fala, pô, que jogo, eu paguei por isso, aí o jogo começa a tomar atualização, até que o jogo fica o jogo que é hoje. Que Cyberpunk tá maravilhoso, né? E que foi uma pena, porque o jogo teve aquele hype. Quando foi lançado, o pessoal ficou triste pra caramba. E aí perdeu o timing, assim, né? E aí eu acho que a série foi um pouco de trazer de volta essa sensação, assim, com o Cyberpunk. Sim. E... Escolhas, né? Escolhas, mas... Exato. Não tem muito o que falar da série. É uma história diferente. Inclusive, se eu não me engano, você encontra alguns personagens da série dentro do jogo hoje, com, tipo, meio que como referência. Então... É aquele negócio, foram escolhas que eles fizeram lá atrás, tipo, vamos lançar, que precisa faturar, né, tinha um monte de gente que já tinha comprado, né, e veio com vários problemas, já vi outras histórias iguais a essa, né, e aí, na verdade, atualiza, patch, e o jogo fica lindo, fica limpo, né, por assim dizer. Então, esse é mais... Mas nunca mais cai no gosto da galera, esse que é o problema. Exatamente, porque teve aquele... sabe, no começo. Mas essa é a minha última menção honrosa aí que eu tenho. Obviamente, eu poderia ficar aqui falando de todas as animações que nós tivemos, até a animação do Sonic, do Mario, enfim, vamos deixar por aí, porque tem várias outras animações que Mortal Kombat, enfim. Se o pessoal tiver algum que eles queiram específico, eles podem colocar nos comentários. Quem sabe a gente não faz um vídeo depois. Perfeito! Só de animações, ou só de algum filme ou série específica. A gente pode também dar a nossa opinião, não é mesmo? Na verdade,
deixa aí no comentário que desenho que você assistiu, ou que série, ou que filme que você gostou que a gente não falou aqui e que esteja ligado a algum game ou coisa parecida. Porque aí a gente conversa um pouquinho ali nos comentários, bate um papo, porque anos de vida aqui, né? É fogo. Pra eu lembrar de tudo, mal lembro o que eu Ah, almocei. não, mas ainda tem mais coisas pra gente falar nos nossos próximos vídeos, que a gente vai trazer essas outras adaptações não Sim, faladas porque na de verdade livros. livros e quem sabe a gente. Ah, Exato, animes, mangás e coisa para vamos fazer sim um conteúdo sobre adaptações literárias. sim. Se vocês gostaram do nosso conteúdo e querem ver o Guilherme falando sobre adaptações de Tolkien, ele tem opiniões polêmicas. Deixa o like, compartilha nosso vídeo com seus amigos, faz a gente chegar em mais lugares pra gente continuar fazendo mais conteúdos, É isso aí, certo? gente. É isso aí. Deixa aí o comentário. Novamente, não esqueçam de curtir a nossa página, ativar o sininho e segue a gente aí nas redes. Segue a. Bel, qual que é o seu arroba nas redes? @Isabela Domingues. Me Boa. segue no Instagram e nas outras redes que estão por aí. E o seu? O meu arroba Guilherme Fátio. Você vai encontrar eu com FACCIO. Eu vou deixar aqui embaixo para quem quiser seguir a gente, fique à vontade. E obviamente, Perfeito. seguir a gente no arroba Rolê Crítico. muito Estamos em todas as redes. finalmente fizemos todo mundo falando, faz, 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 faz. Tá bom. Fizemos. Agora segue lá. Agora segue a gente. E é isso. Muito obrigada, Gui Rodelban, Muito pelas suas opiniões de hoje. os meus achômetros e opiniões. Obrigado, Bel. E, gente, tudo de melhor sempre para vocês. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Valeu. Valeu.